Muito bem, voltando aqui às nossas questões, ok? Assinale a alternativa correta. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República, certo, de quaisquer dos membros da Câmara, dos Deputados ou do Senado Federal. Errado. Qualquer dos membros? Não. É um terço. Um terço de quê? Dos deputados ou dos senadores? E aí ele continua no erro. Um terço, no mínimo, das Assembleias Legislativas? Não. Mais da metade. Então tem dois erros. Quando fala quaisquer deputados e senadores, não. Um terço dos deputados ou um terço dos senadores. E o outro erro é um terço das Assembleias. Vê que ele procura usar as expressões que tem dentro das possibilidades, mas que deslocado. É um terço dos deputados para apresentar projeto de lei. Ele vai lá e coloca um terço das Assembleias. Não, é mais da metade das Assembleias. B. A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Certo. Em 2 turnos. Certo. Considerando-se aprovado se obtiver em ambos 2/3 dos votos dos respectivos membros. Errado. 3/5. A emenda à Constituição será encaminhada ao Presidente da República, que deverá promulgá-la em 48 horas. Não. Quem promulga? Mesas. Mesas de onde? Da minha casa? Não. Da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso está onde, professor Zélio? No artigo 60 da nossa Constituição. A Constituição Federal pode ser emendada na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio? Não, não pode. Isso é uma limitação circunstancial. Nessa circunstância, estado de defesa e estado de sítio não pode ser alterada a Constituição. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, certo? Na mesma sessão legislativa não pode ser objeto de nova apreciação daquela matéria já rejeitada. Então, a resposta letra E de elefante. A respeito do processo legislativo previsto na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, nós estamos procurando a incorreta. Vamos lá. A iniciativa popular pode ser exercida pela representação ao Congresso de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional? Certo. Distribuído pelo menos em 10 estados? Não. Pelo menos em 5. Errada. 2. São de iniciativa privativa do Presidente da República, entre outras as leis que fixem ou modificam o efetivo das Forças Armadas? Certa. Sem dor de cabeça. Está lá no artigo 61. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional? Sim, olha só. A matéria constante de projeto de lei que rejeitado somente pode constituir objeto de novo projeto na mesma sessão, mediante proposta da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Acompanhe comigo aqui, que interessante. Se a Câmara, se o Congresso rejeitou um projeto de lei nessa sessão, essa matéria não pode retornar. Salvo se mais da metade do total, ou seja, maioria absoluta, resolver apresentar novamente o projeto. Aí, olha que interessante. Aí, é um projeto de lei ordinário. Projeto de lei ordinário necessita de maioria simples para sua aprovação. Só que, se ela já tivesse sido rejeitada naquela sessão legislativa, para que ela volte a debate, é necessário que seja apresentado por maioria absoluta. Ou seja, o quórum é mais elevado para apresentar do que para aprovar. Interessante, né? Mas é assim mesmo. Já a proposta de emenda, como nós vimos em questões anteriores, se ela for rejeitada numa sessão legislativa, não pode mais fazer nada. Ela não pode retornar de jeito nenhum. Letra C, correta. O projeto de lei aprovado por uma das casas, por uma casa, será revisto pela outra. Exatamente. Casa iniciadora, casa revisora. Em um só turno de discussão e votação, certo? E enviada a sanção, não é isso? Ou promulgação, se a casa revisora aprovar, ou arquivado, se rejeitar. Tudo certinho, um só turno de discussão e votação, e enviada a sanção ou promulgação, se a casa revisora aprovar, ou arquivado. Sério, ou promulgação, sim. Por quê? Porque se o presidente tiver vetado e o veto for derrubado, o que acontece? Já vai direto para a promulgação. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente, sim, que deverá solicitar delegação ao Congresso. Certíssimo.
Resposta letra A. Não é isso? Que é a única incorreta. Vejam que nós estamos procurando a incorreta. Está aqui, ó. É a única errada. O resto tudo está certo, meus amigos. Vamos lá. Assinala a correta. Em caso de relevância e urgência, poderá o presidente da República editar medida provisória com força de lei? Sim. Relativa à matéria penal? Não. Está lá no artigo 62, parágrafo 1º. A emenda constitucional será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, certo. Com o respectivo número de ordem, certíssimo. Poderá ser objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir alguns direitos e garantias individuais? Não, isso aqui é cláusula pétrea, prevista no artigo 60, parágrafo 1º. Desculpa. Parágrafo 4º. As leis complementares serão aprovadas por maioria qualificada? Não, maioria absoluta. O que é a maioria qualificada, professor Zé? É qualquer maioria superior à absoluta. Por exemplo, 3/5, por exemplo, 2/3 é maioria qualificada. Maioria absoluta é mais da metade do total dos membros da casa. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente. Isso. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Senado, não, ao Congresso Nacional. Isso está no artigo 68, então é errada. Muito bem, voltando aqui, então a resposta certa, é isso, letra A de aguardente, A de água, é isso, não coloquei aqui, mas claro, letra A, ok? Voltando lá, revendo a letra A, sempre bom a gente rever a correta. Em caso de relevância e urgência, poderá o presidente da República editar medida provisória com força de lei relativa à matéria penal. Errada, não é isso? Assinala correta. Desculpa. Isso aqui, em caso de relevância e urgência, poderá. Errada. Isso aqui, editar medida provisória. Errada, claro, né? Desculpa, tá aqui, ó. Errada aqui. Qual foi a resposta certa? Cadê? Essa aqui, a B, óbvio, não é isso? Tem que procurar a certa, né, gente? Pelo amor de Deus. A emenda constitucional será promulgada pela mesa da Câmara? Sim. E do Senado? Sim. Com respectivo número de ordem? Perfeito. Isso está lá no artigo 60 da nossa Constituição. Muito bem. Caros amigos, caras amigas, essas são algumas questões, mais especificamente 20 questões. Essas 20 questões, não esqueço que tem aqui umas 7, 8 questões que são de múltiplas escolhas. Que multiplicado por 5, 7 questões vezes 5, 35. Então, na realidade, a gente chega aí ao patamar de 50 assertivas. Não é isso? Porque as questões de múltipla escolha, a gente faz questão de colocar aqui, por quê? Porque ela avoluma mais o seu aprendizado. Ela gera a você um volume maior de questões para você, ok? Então, a vocês, bons estudos, bom treino e muita ralação. Um forte abraço a todos vocês.